Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego. Na aula de hoje nós estudaremos o tempo verbal chamado mais que perfeito. Muitos alunos aprenderam e ficaram sabendo o perfeito. O tempo verbal mais que perfeito é o segundo tempo contilinear da língua grega. O primeiro é o perfeito, que aponta para uma ação que aconteceu no passado, mas cujos efeitos estão presentes no presente. O mais que perfeito é o passado do perfeito, ou seja, ele aponta para uma ação que aconteceu no passado e cujos efeitos estiveram presentes durante um tempo no passado, mas não mais estão presentes agora. Portanto, nas palavras de Daniel Wallace, o mais que perfeito combina aspectos do auristo, no que concerne ao evento, com aspectos do imperfeito, no que concerne aos resultados daquele evento. Ezequiel Soares diz assim: o mais que perfeito expressa o passado de uma ação anterior. É o passado do perfeito e existe apenas no modo indicativo. As diversas características de forma que um tempo verbal grego pode conter, o mais que perfeito é o tempo verbal que utiliza-se de todas as características possíveis e imagináveis. Ele leva aumento, redobro, raiz, formativo de tempo e usa também, evidentemente, terminações pessoais. O mais que perfeito do indicativo ativo é formado da seguinte forma: aumento, que é aquele epsilon que vem antes de tudo, redobro, que é a consoante, a primeira consoante da raiz reduplicada mais epsilon, raiz, mais o formativo de tempo kei, kappa, epsilon, iota, kei, e as terminações primárias ativas. Terminações primárias ativas, o, eis, ei, homem, epe, use, mas no caso com a vogal temática, não a vogal, mas agora um ditongo temático, ei. Portanto, a conjugação do mais que perfeito do indicativo ativo fica assim: eleluquem, eleluqueis, eleluquei, eleluquemen, eleluquete, eleluqueta. O mais que perfeito do indicativo médio e passivo leva aumento, redobro, raiz e terminações primárias médio-passivas. Note que o mais que perfeito do indicativo médio e passivo não tem, como o perfeito também não tem, o formativo de tempo. Portanto, aqui nós só temos aumento, redobro, raiz e terminações primárias médio-passivas. Portanto, a conjugação fica assim: elelumen, eleluso, eleluto, elelumeta, eleluste, elelunto. Portanto, as terminações primárias médio-passivas. Omenueto, ometaeste, onto. Mas agora, no caso, sem uma vogal conectiva. Você simplesmente coloca a terminação direto na vogal da própria raiz. Portanto, elelumen, eleluso, eleluto, elelumeta, eleluste, elelunto. E na prática, como é que nós fazemos a tradução do mais que perfeito? Dedokeisan de hoi arfiereis kai hoi farisaioi entolas ina e antis gno pu estin nemiste opus iasosin auton. Deram os sumos sacerdotes e os fariseus mandamento e ficou dado. Note que o dedokeisan, ele é traduzido como deram e ficou dado, mas para fazer sentido na frase foi necessário separar essas duas partes do verbo. Eles deram um mandamento e esse mandamento ficou válido durante um tempo. Deram os sumos sacerdotes e os fariseus o mandamento e ficou dado. No outro exemplo, nós temos
aloimen alloti ekrazon, engar te ecclesia, sinque Quimene kai hoi cleius uc edeisantinos eneca ineleliteisan. A tradução: então uns para os outros alguma coisa estavam gritando, pois estava a assembleia agitada e a maioria edeisan não havia conhecido nem ficou conhecendo. Note, uma ação passada e resultados no passado, o que por causa dele sineleliteisan, se reuniram e ficaram reunidos. Portanto, essa é a ideia do mais que perfeito. Uma ação no passado, cujos efeitos ficaram presentes como num processo durante um tempo, mas esse já não é mais o caso do ponto de vista de quem está falando a ação. Volte à sua gramática, estude mais o mais que perfeito, compreenda esse tempo verbal, faça exercícios e continue se esmerando para ler o seu Novo Testamento grego. Até a próxima lição.